E agora então, nós vamos expulsar os soldados. Bom, vamos iniciar a nossa reunião. E antes de nós entrarmos objetivamente na pauta, dar algumas notícias. Pelo menos para mim foi uma notícia muito legal que aconteceu essa semana. O Dr. Pedro Osório foi entrevistado por um competente jornalista aqui de Santo Ângelo, o João Batista, conversou com o Dr. Pedro Osório durante 3 horas e meia, durante 3 dias diferentes. E com isso, com certeza, estamos ajudando a construir a história de Santo Ângelo, porque o Dr. Pedro Osório detém uma parte da história pela vida toda que ele teve na cidade, todo o seu envolvimento político, como cidadão, como pessoa, como estudioso. Então, essa notícia é ótima para todos nós. O nosso mestre, então, nos ajudando a fazer a história de Santo Ângelo. Com toda certeza, as informações serão muito úteis e são úteis a todos nós. Eu quero cumprimentar o Marco Verri, que acompanha a reunião online lá desde Porto Alegre, o Antônio Tavares, também que nos acompanha, e acredito que o professor Virgílio de Matos, que esteve aqui essa semana, o Dr. Pedro Osório, infelizmente ele passou rapidamente, mas o professor Virgílio é um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, estudioso de criminologia, que esteve visitando as missões e esteve aqui, provavelmente também deva nos assistir, pelo que nos falou. Então um abraço a todas as pessoas que se encontram em outros lugares, e dizer então que na semana passada nós acabamos, foi talvez um dos dias mais frios do ano aqui em Santo Ângelo, e acabamos, o que raramente ocorre, mas nós não tivemos quórum. A razão pela qual então não tem o material da aula da semana passada, mas o bom dessa questão é porque como nós entramos numa pauta nova agora nos últimos tempos, pelo menos nós já tratamos em 3 reuniões desse tema, foi bom esse período de 15 dias para refletir um pouco melhor sobre essa questão, porque ela realmente passa agora a se tornar muito interessante, porque estamos então agora enfrentando o terceiro ponto da nossa pauta. Para lembrar a todos, a nossa pauta, a primeira pauta do grupo de estudos foi tentando explicar como é possível entender qualquer assunto, qualquer questão que diga respeito à teoria do conhecimento e a todos nós, seres humanos. A segunda questão, o segundo ponto de pauta, depois que nós obviamente examinamos por um longo período, talvez uns 3 ou 4 anos desse tema, nós então nos aventuramos em ingressar no segundo ponto da pauta, que era tentar encontrar forma de explicar então de que forma é possível pensar novamente, né, Dr. Pedro Osório. Então ficamos talvez uns 4 anos ou 5 anos, na verdade nós estamos indo para o 9º ano do grupo de estudos e somente agora estamos examinando então a seguinte questão: como é possível falar. Que, em verdade, o que nós estamos tratando agora é como é possível constituir um sistema de inteligência por meio de conceitos. Porque enquanto no primeiro momento estávamos tentando entender como as estruturas orgânicas se comportam na natureza para que seja possível estabelecer uma relação de conhecimento e, portanto, de entendimento, no segundo momento nós estávamos examinando já o homem que sente e que, portanto, agora constitui uma nova habilidade, que é a habilidade de pensar. Com o uso dessa primeira competência, que é a competência orgânica, então que permite entender o mundo natural e se relacionar com ele, e com os ganhos que obtivemos com relação à ordenação dessas ideias de como é possível pensar, então somente agora, em 3 semanas então, que nós estamos tratando, nós estamos tentando explicar como é possível falar e, portanto, como é possível utilizar um sistema de inteligência que se oriente por meio de conceitos. Eu pretendo ser breve, eu acredito que não preciso de tanto tempo para expor, mas eu acho que seria interessante também para as pessoas que nos assistem no dia de hoje, trazer talvez algumas questões com relação a esses temas para rapidamente então ingressar nesse terceiro ponto da pauta. O que nós concluímos aqui no grupo de estudos? Que nós, seres humanos, assim como também uma série de outros seres na natureza que se destacam na natureza por uma característica peculiar, que é a característica de serem dotados de vida ou de serem animados,
nós percebemos que essas estruturas orgânicas, todas elas, se comportam basicamente da mesma forma no mundo natural. E aí, então, para deixar esse assunto radicalmente bem colocado, para não pairar absolutamente nenhuma dúvida do que está sendo tratado, este tema permite examinar o homem e a ameba da mesma forma. Cobrar explicações que sirvam a ambos. Nós vamos perceber na ameba, então, e no homem, e em toda a cadeia que agora liga essa estrutura orgânica que, segundo aquilo que nós aprendemos a conhecer do mundo natural, se apresenta como uma estrutura dotada de vida mais rudimentar de todas. E o homem, que segundo pensamos, e não sei até que ponto temos razão em pensar isso, que nesta cadeia então estaria na outra ponta com uma estrutura orgânica mais desenvolvida de todas. Então o que nós percebemos neste meio que liga então o homem e a ameba é de que a característica que se apresenta como vida é a capacidade natural de entender o mundo em que essa estrutura vive. Ela é dotada de vida na medida em que ela se relaciona de forma natural nesse meio e consegue entender esse meio para fazer com que esse meio atenda algumas demandas dessa estrutura orgânica. Então nós vamos perceber que há uma capacidade natural de entendimento. Como isso ocorre? Quais são as causas iniciais desses processos e até que ponto esse processo se desenvolve entre a ameba e o homem, nós não temos condições de explicar. Não é o objetivo do grupo de estudos, nunca foi explicar isso. Nós apenas temos que reconhecer e entender que isso existe e que, portanto, o reconhecimento da existência de algo que talvez nós jamais consigamos explicar é o ponto de partida de toda a cadeia que precisa ser montada para explicar como funciona a inteligência humana. Essa estrutura orgânica, então, ela é comandada por duas instruções que vêm, então, do Criador, se é que é possível falar de um Criador da criatura, mas se é uma cadeia de causa e consequência, essa causa, então, que seria o Criador desse processo, ele utiliza de dois instrumentos que são fundantes desse sistema de inteligência. Essa estrutura precisa permanentemente buscar a sobrevivência. Neste mundo natural que ela vive, então, ela busca permanentemente sobreviver. E, em segundo lugar, para que ela possa sobreviver, ela permanentemente precisa estar se reproduzindo. É fagocitose, né, o processo pelo qual a ameba se divide, né, e se reproduz enquanto estrutura unicelular. Mas há um processo natural que faz com que essa ameba se reproduza permanentemente. A hora que cessar a reprodução de todas as amebas, a ameba como ser vivo desaparece. E quando uma só para de se reproduzir, ela mesma, em certo momento, desaparece. Para produzir processos naturais de integração. Então, há um processo natural que determina essa reprodução permanente e há outro processo natural que orienta essa estrutura a sobreviver. Então, esse é o ponto de partida que precisa ser reconhecido como existente no homem. Nós não precisamos dar instrução alguma ao nosso corpo quando nos alimentamos. Ele sabe perfeitamente como tratar o alimento, qual a parcela desse alimento precisa ser descartada e qual a parcela que deve ser aproveitada. Da parcela aproveitada, ele tem condições de separar cada parte desse alimento para encaminhar dentro dessa estrutura que se reproduz permanentemente e busca sobreviver. Ele usa desses mecanismos naturais e que nós temos que reconhecer que antes de qualquer outra questão que diga respeito à inteligência humana, há uma inteligência natural. Totalmente natural. Que procede segundo causas que desconhecemos, mas que é possível perceber que existem. E, portanto, estão aí para ser dimensionadas. Bom, essa questão toda que produz esse sistema de inteligência, que transforma a vida no planeta de forma a chegar ao estágio de desenvolvimento orgânico que o homem chegou, essas estruturas passam então a se adaptar ao meio em que elas vivem e passam então a constituir determinados mecanismos que permitam se relacionar com esse meio. Então, essas estruturas acabam então estabelecendo pontos de relacionamento com esse ambiente natural em que elas vivem. Este ponto de relacionamento se dá pela alimentação. Ao introduzir a alimentação nessa estrutura orgânica que permite que ela se reproduza, que se desenvolva e cumpra esse ciclo todo que se chama vida, que tem um ponto inicial que se chama nascimento e que tem um ponto final que se chama morte.
que denominamos dessa forma, pelo meio da nossa linguagem. Então, percebe-se perfeitamente que essas estruturas orgânicas existem e se relacionam no mundo natural de diferentes maneiras. O homem, que se relaciona com o mundo natural da sua forma particular, que embora se assemelhe a alguns outros animais, e existem animais muito próximos e talvez até idênticos ao homem nesses processos que eu vou tratar aqui agora, o homem se relaciona porque ele consegue, ao mesmo tempo que busca permanentemente então reproduzir-se e sobreviver, este homem se relaciona com o mundo natural na medida em que ele começa a receber impressões do mundo natural e começa a organizar essas impressões do mundo natural através de uma capacidade que ele tem que se chama sensibilidade. O homem, então, poderia fazer algumas outras perguntas, investigações a respeito de outras estruturas orgânicas, mas vamos tratar especificamente do homem. Ele, ao se relacionar com esse mundo natural em que ele entende, esse mundo natural produz impressões e, ao produzir impressões, transforma esse homem. Transforma na medida em que essas impressões são percebidas por um meio que esta estrutura orgânica possui, chamada sensibilidade, e estas impressões incidem sobre as sensações, e estas sensações se relacionam com a sensibilidade, e ao se relacionarem com a sensibilidade, constitui então um ponto de ligação entre a sensação e a sensibilidade, que é ordenada a partir de uma outra estrutura orgânica, que é a capacidade agora de relacionar. Essa estrutura sente, então essa é a primeira questão que precisa ser colocada. Essa estrutura sente, e por sentir por meio então da sensibilidade, receber essas impressões do mundo natural, estas sensações e estas impressões que são relacionadas, ao produzir estas relações acabam constituindo agora um outro âmbito de uso dessa inteligência natural. Essa inteligência natural então que sente, que tem agora a capacidade analítica de se voltar para estas sensações e produzir, a partir desta capacidade analítica, destas sensações, produzir relações. Ao produzir relações, ela agora desenvolve uma outra capacidade que não tem mais a ver com as sensações, mas as relações que ela produz das sensações que recebe. Percebam, então, que a estrutura orgânica que sente, esse processo natural que permite receber, então, representações do mundo natural por meio de impressões que são percebidos pelas sensações e são ordenados pela sensibilidade, essa capacidade de receber relações do mundo natural, de receber representações do mundo natural e de relacionar estas sensações com o mundo natural, permite agora constituir um outro ambiente de inteligência que se desenvolve a partir de uma capacidade particular dessa estrutura que nós denominamos a capacidade de pensar. Pensar, então, é relacionar. Pensa-se por meio do uso, então, de uma capacidade racional. Essa capacidade racional, na verdade, nós poderíamos dizer que é uma capacidade relacional. Na medida em que se relaciona as sensações, se produz a capacidade de pensar. Bom, nesse ponto é necessário, então, agora, trazer para essa discussão uma outra questão que me parece que todos nós aceitamos aqui e que serve também de referência para ordenar essa nossa capacidade, que é a capacidade de entender, para depois tentar explicar como é possível pensar. Esta estrutura orgânica, então, que se relaciona com o mundo natural por meio de sensações, desenvolve agora uma capacidade que é uma capacidade de produzir ciência. O que é a capacidade de produzir ciência? A capacidade de produzir ciência é a capacidade agora de produzir relações a partir de um sistema de relacionamento que se estrutura num outro ambiente, que é a capacidade de pensar, que é a capacidade também de ter ideias. Não é uma transição fácil de explicar nas discussões que nós estamos fazendo como esses processos ocorrem. Mas nós podemos tomar como certo, então, as seguintes ideias que servem para auxiliar a ordenação desse ambiente que nós precisamos identificar e isolar nessa estrutura orgânica que se chama o homem com a capacidade de pensar. Essa estrutura orgânica, quando ela passa a se relacionar com estas impressões produzidas pelo mundo natural, ele percebe que o mundo natural se apresenta como uma totalidade. Num primeiro momento, uma totalidade completamente confusa. Uma totalidade que nós podemos denominar como uma totalidade chamada universo. Há um universo todo da qual essa estrutura orgânica faz parte. O homem faz parte.
E se esse universo é a totalidade e o homem é a parte dessa totalidade, a única questão que a parte da totalidade percebe com relação a essa universalidade, essa totalidade, é que essa totalidade se move. O universo, então, é algo que se move. O movimento é a nota característica de qualquer questão que precisa ser orientada sob o ponto de vista da inteligência humana, na constituição dos mecanismos que permitem desenvolver uma ciência. O universo é algo que se move e o homem é parte do universo. E esse universo que se move, na medida em que se move, ele produz impressões na parte do universo que é o homem. Então, há uma parte que sente e há uma totalidade que produz impressões. Essa totalidade que produz impressões na parte que sente, na medida em que a totalidade produz impressões e a parte sente, na medida em que ela relaciona essas sensações, ela acaba estabelecendo relações entre as suas sensações e o universo que se move. As relações estabelecidas entre as sensações e o universo em movimento vai permitir que esse sistema de inteligência agora desenvolva um sistema diferente de inteligência, que é um sistema relacional. Esse sistema relacional, então, é as relações que essa estrutura estabelece entre as suas sensações e o universo em movimento. E ao estabelecer relações entre as suas sensações e o universo em movimento, ele vai constituir aquilo que ele vai reconhecer num determinado momento do desenvolvimento da inteligência, que é o mundo da sua existência. O mundo que o homem constitui, desenvolve, produz nesse ambiente que nós chamamos de ambiente das ideias ou da ciência. Esse mundo que é desenvolvido, que é constituído pelo homem, é um mundo que se desenvolve a partir das relações que o homem estabelece entre as sensações que ele sofre e as impressões produzidas pelo mundo natural, que é um processo em curso no espaço. Então, esse universo que se move imprime, esta impressão transforma, e ao transformar esta relação que se dá entre a impressão, produzida por meio da sensação, e as relações, vão permitir que nesse ambiente das relações, então, passe a se constituir agora o mundo do homem. Então, cada indivíduo, cada ser humano que desenvolve a capacidade racional, na verdade, a capacidade racional são as relações que ele produz entre as sensações e o universo em movimento. E os indivíduos desenvolvem o seu próprio mundo. Cada indivíduo constitui, então, um mundo próprio que vai permitir fazer com que esse sistema de inteligência passe, então, a se ordenar, se organizar. Então, vocês percebam que é possível falar, então, de um homem que sente, e que sente porque recebe impressões do mundo natural, e de um homem que relaciona. E ao relacionar, ele produz um sistema de inteligência denominado sistema de ideias. Esse sistema de ideias vai permitir pôr em ordem o mundo da existência do homem. Como parte do universo que se relaciona com o todo, as relações estabelecidas entre a parte e o todo constituem o mundo do indivíduo, o mundo individual. Pois então, a capacidade de pensar é a capacidade de relacionar. Bom, se eu tomo então como ponto de partida que nós pensamos porque relacionamos, pensar é relacionar, se é possível então dizer que pensar é relacionar, nós vamos perceber então que nós precisamos examinar esse indivíduo, ou esse ser, essa estrutura orgânica denominada homem, nós precisamos levar em consideração essas duas dimensões de inteligência. É impossível separá-las, porque o homem só é homem porque sente. O homem só constitui o mundo da sua existência porque as sensações que ele recebe do mundo natural lhe permitem constituir esse mundo natural. Então o homem só é homem porque sente. Mas é possível perceber que o homem que sente relaciona, e que é possível separar as sensações das relações para tentar entender onde elas se relacionam, então agora para permitir que o homem possa constituir outros sistemas de inteligência, como o sistema de inteligência que estamos examinando aqui agora, que é o sistema de inteligência por conceitos. Bom, se eu tenho então esta dimensão, eu preciso reconhecer, e essa tem sido a razão pela qual eu insisto, todas as reuniões que eu insisto, normalmente quando alguns oriundos da filosofia analítica ou da filosofia de escola, das nossas universidades hoje estão presentes, a reunião entra em polêmica nesse momento, mas eu estou absolutamente convencido de que é necessário tomar essa dimensão como correta. Nós precisamos de entender que é necessário separar ideia e conhecimento.
Por que é necessário separar ideia e conhecimento? Ou por que é necessário, vamos então dividir ciência e conhecimento? Por que é necessário então tratar a ciência num âmbito e tratar o conhecimento em outro âmbito? Porque o conhecimento são todas as impressões produzidas pelo mundo natural na capacidade sensível do homem. Então tudo aquilo que o homem acumula no curso da sua existência, esses acúmulos que o homem denomina de conhecimento, não são mais do que não são nada mais do que impressões produzidas por o universo que se move na capacidade sensível por meio das sensações. Então todos os nossos conhecimentos estão orientados por sensações. As pessoas dizem, eu vi algo, eu conheço porque eu vi algo, eu conheço porque eu apalpei, eu provei, eu ouvi, eu apalpei. Ou seja, toda vez que falamos dos nossos conhecimentos, estamos tratando de temas que dizem respeito às sensações que recebemos do mundo natural por meio das impressões. Então, este âmbito da inteligência, denominado conhecimento, ele precisa ser tratado de uma forma distinta, porque essa estrutura orgânica, civilizada, racional, que somos o que somos, porque estamos inclusive utilizando um sistema racional de comunicação para poder tratar desses assuntos aqui entre nós, essa estrutura que é racional, então, ela, na medida em que conhece, ela constitui um âmbito da sua inteligência, que são as suas verdades acumuladas do mundo natural. Então o indivíduo sente, o indivíduo conhece e o indivíduo constitui verdades, que são apenas diferentes exames do mesmo tema. Toda vez que eu for tratar então de qualquer assunto que esteja relacionado com temas que eu depois, ao organizar o sistema de inteligência num momento mais desenvolvido, eu preciso sempre tomar em consideração a seguinte questão. Toda vez que falarmos de sensação, toda vez que falarmos de verdade e toda vez que falarmos de conhecimento, nós estamos apenas examinando dimensões diferentes do mesmo tema. Em certo sentido, até seria possível tratar exatamente da mesma forma, mas nós ordenamos dessa forma. E toda vez que formos falar de ciência, toda vez que formos falar de ideias, e toda vez que formos, olha o drama que nós temos para resolver aqui, toda vez que formos falar de certezas e de crenças, nós estamos apenas examinando diferentes dimensões do mesmo tema. Certeza e crença, então, são diferentes ordens de um tema absolutamente igual. São dimensões diferentes da capacidade humana de pensar. O homem só crê porque pensa e o homem só tem certezas porque também pensa. Se o homem não pensasse, ele não teria certeza e não teria crenças. Eis aí a razão pela qual nós percebemos que os animais, os cães especialmente, ainda não desenvolveram a capacidade de pensar, porque por mais que eles consigam entender e conhecer ao dono, e conhecer ao mundo em que vive, e conhecer ao meio, e portanto praticar uma série de ações e reações a partir do mundo natural das sensações, ainda não conseguimos fazer os nossos cães terem certezas ou acreditarem em algo. Porque o dia que eles fizessem isso, se tornariam homens. Então a certeza e a crença, a ciência e a capacidade de pensar, de ter ideias, são diferentes dimensões do mesmo tema. Poderia perfeitamente tratar aqui, mas julgo desnecessário, porque é um tema que exigiria praticamente uma reunião toda para pôr em ordem de forma suficiente para poder afastar todas as objeções dos céticos, porque eles adoram tratar de ideias e depois cobrar explicações sobre o mundo natural, como se o mundo natural estivesse obrigado a ter as ideias do homem, né? Então os céticos, na verdade, eles usam de um recurso que poderia ser definido perfeitamente como um truque, porque o cético, quando ele cobra explicações sobre ideias, ele imediatamente deixa o mundo natural fora disso, porque se trouxer o mundo natural, então nós não temos nem condições mais de conversar, né? Mas eles cobram explicações no plano das ideias daquilo que é possível tratar no plano das verdades ou do conhecimento. E ideia e conhecimento, obviamente, tratam de temas diferentes e jamais vai haver concordância entre ambos. O que há
e aí sim é possível encontrar, são as relações que uma e a outra utilizam. Porque se pensar em relacionar, quais as relações que eu produzo quando eu trato então de crenças ou quando eu trato de certezas? Naturalmente, né, que agora quando formos tratar da questão da inteligência por conceito, perfeitamente é possível retomar essa questão para tentar dimensionar novamente como isso opera. Mas é possível perceber então que pensar, ter ideias, tratar da ciência, das certezas e das crenças, em verdade tratamos sempre de diferentes abordagens de exatamente o mesmo tema. Então, é possível perceber nessa estrutura orgânica aqui, pela explicação, imagino que consegui pelo menos trazer as principais questões que precisam ser consideradas com relação a isso, é possível perceber então que nós temos um homem que sente e nós temos um homem que pensa. Que quando formos tratar agora de qualquer outro sistema de inteligência, nós precisamos dimensionar como esses processos ocorrem. Bom, qual é o propósito então agora de examinarmos a inteligência por conceitos? Ora, se nós concordamos até aqui de que o homem pensa porque ele relaciona sensações, impressões e o mundo natural em movimento, que são as relações que o homem produz entre diferentes sensações e diferentes impressões do mundo natural que permite então constituir um sistema de ideias, de que forma agora é possível fazer isso desses mecanismos para produzir algo que nós denominamos de linguagem e que permita que esses indivíduos que constituem um mundo próprio, individual, particular, único, possam agora estabelecer pontos de contatos entre esses diferentes mundos, ao ponto de permitir que se desenvolva uma linguagem que possa tratar então desses pontos de contatos entre esses diferentes mundos. Quando o homem recebe impressões do mundo natural, quando o homem então sente esse processo em movimento que se opera no espaço e que lhe permite então relacionar, há uma certa objetividade desse universo que ela se apresenta de forma semelhante a todos os indivíduos. Então todos os indivíduos, quando constituem o mundo, o seu próprio mundo, eles percebem que a Terra, que há um movimento entre a Terra e o Sol. Eles percebem que há ciclos nesse movimento que permitem então que um período da Terra ela esteja iluminada e, portanto, que possa ser denominado de dia, que outro período ela esteja sem luz e que, portanto, seja denominado de luz. E esta pessoa percebe que tem determinados elementos que se apresentam no mundo natural, se apresentam de forma semelhante a todos os indivíduos. Ora, para mim uma árvore é uma árvore, para o Paulo é também uma árvore, Dr. Pedro Osório, todos nós aqui vamos identificar determinados pontos de contato desse mundo que nós produzimos por meio das impressões e das sensações. Nós vamos perceber que há uma certa regularidade com relação a determinados acontecimentos, e essa regularidade em relação a esses determinados acontecimentos, então elas constituem mundos semelhantes entre diferentes indivíduos. E na medida em que esses indivíduos produzem mundos semelhantes, embora sendo distintos uns dos outros, os pontos de contato entre esses diferentes mundos, então, vai permitir que se constituam pontos de interseção que vão se apresentar, então, como aquilo que esses diferentes indivíduos vão produzir, junto quando vivem coletivamente, como resultado de uma cultura comum. A cultura, então, de um agrupamento social é o resultado dos pontos de interseção do mundo que esses indivíduos produzem. Então, quando os indivíduos desenvolvem uma mesma língua, quando esses indivíduos desenvolvem um conjunto de hábitos semelhantes, quando esses indivíduos desenvolvem uma série de comportamentos comuns, esse comportamento, esses hábitos comuns, esta língua comum vai permitir que se desenvolva também juntamente uma cultura comum. Essa cultura não é nada mais, nada menos, então, do que os pontos de contato desses diferentes mundos, dos diferentes indivíduos. E essa cultura, então, ela somente se torna possível na medida em que esse sistema de inteligência se desenvolve por meio, então, de um sistema de conceitos. O que seriam esses sistemas de conceitos? Esses pontos de interseção dos diferentes mundos que se apresentam para os diferentes indivíduos no mundo natural, eles acabam sendo relacionados por meio de ideias a uma linguagem. Ou seja, eu produzo um conjunto de expressões fonéticas
que se relacionem com uma ideia e que essa ideia esteja relacionada num ponto comum de interseção dos diferentes indivíduos do mundo natural. Então, por exemplo, quando o conjunto fonético árvore é pronunciado, este conjunto fonético árvore, imediatamente nos diferentes indivíduos que desenvolveram uma cultura comum, se relaciona a uma ideia, e essa ideia estará relacionada a uma impressão produzida pelo mundo natural na sensação dos indivíduos. Obviamente que se nós formos cobrar explicações sobre a árvore, muitos dirão, a minha árvore é um eucalipto, outro dirá, a minha árvore é um cinamomo, outro dirá, mas são árvores. Todos os indivíduos têm condições de identificar esse ponto de interseção no mundo natural. Só um ponto interessante, em homenagem aos nossos ouvintes, e consequentemente para conforto próprio, se correto for o toque que eu vou fazer, um salto verdadeiramente gigantesco me parece na história da filosofia, quando o homem organizou, criticou, analisou, procurou ordenar pensamentos, palavras e coisas. Ele é chose. Tudo isso, refletindo um sobre o outro, o conceito daqui e dali, engenho. Mas falta a impressão aí, doutor Pedro Osório. Sim, agora esmiuçar o pensamento, esmiuçar a coisa, aí vamos para o elétron, vamos para a composição molecular, né? Que é uma complexidade enorme, né? Gigantesca, mas essas três coisas fabulosas que foram ditas como um escândalo que até bem pouco tempo a humanidade não se desse por conta de que existem palavras que aparecem com grafismos ou um sonoro, articulação de sons, e que isso pode se relacionar às coisas que estão no mundo que precisamos chutar. E de tudo isso, então, pensamentos, né? Da maneira que quiser, até extravagante, poética, ou até no sonho. Então, o trabalho do Dr. Paulo utiliza esses achados que são reais e que estão aí à disponibilidade, mas para colocar isso uma ordem de como é que se evolui um sobre o outro, retificações que mexendo num pontinho importa uma revisão não ficou para trás. Essa é a luta pelo conhecimento, pela supremacia e até pela existência de todos nós e do próprio universo. Mas não é interrupção. Está perfeito. E o senhor chamou a atenção para uma questão fundamental aqui. E o que quero dizer? Que nós não jogamos nos porões de coisa inservível os avanços e os equívocos que tenham ocorrido no passado. E que certamente nós estaremos, porque não termina ainda. Isso aqui é um passo de dedinho, de criança que está engatinhando. Passos gigantescos estão por vir, estão na mente do nosso Criador, na causa primeira, que Aristóteles nos advertiu e que continua presente. Cada vez mais nos convencemos da nossa pequenez, mas de uma pequenez sincera, que reconhece os seus limites e procura conversar com os outros para superar aquela treva, né? A catarata que está muito próximo. Isso é possível retirar. É possível. Ou como também, se desistirmos, ela se transformará numa carnaça, num músculo, talvez numa coisa sólida. Perfeito. Siga, seu pai. Perfeito, doutor Pedro Osório. Como sempre, o senhor faz as suas intervenções maravilhosas e o senhor chama a atenção realmente para uma questão que talvez seja fundamental nós entendermos para tentarmos compreender a necessidade de retificar uma pequena parte dessa questão, porque
Em verdade, a filosofia analítica sempre trabalhou com essas ideias, ou seja, as relações que se estabelecem entre palavras, ideias e coisas, né? Palavras, ideias e coisas seriam, então, as relações que permitiriam constituir um sistema objetivo de inteligência e, portanto, desenvolver esse sistema independentemente das próprias sensações humanas. Só que aí tem um problema, é que a filosofia analítica imagina que seja possível relacionar ideias a objetos. E isso é impossível. É absolutamente impossível relacionar uma ideia a um objeto. O que nós fazemos, em verdade, é relacionar uma sensação a uma ideia. E a sensação que é produzida pelo objeto. Então, quando o homem pensa sobre algo, ele não pensa sobre o objeto, ele pensa sobre a ideia que o objeto produz a partir das relações que foram produzidas entre a sensação e a sensibilidade. Tanto que nós estamos aqui todos, um em frente ao outro nesta sala, se fecharmos os olhos, sob o ponto de vista das nossas sensações, poderíamos dizer que as pessoas desapareceram. E, em verdade, elas continuam aqui. O que nós perdemos apenas foi a sensação da relação que fazemos com as pessoas que estão aqui. Então, vocês percebam a necessidade de retificarmos, e aí, doutor Pedro Osório, talvez seja a grande revolução do grupo de estudos, a proposta nova que realmente nasce aqui do grupo, além de contribuir, eu acredito com certeza, para essa questão de tentar entender esse complexo problema da teoria do conhecimento, mas a contribuição é chamar a atenção para essa questão, que é necessário, toda vez que tratarmos de qualquer tema que diga respeito ao mundo natural, não cobrar explicações do mundo natural, mas cobrar explicações da sensação produzida pelo mundo natural, porque é esse o elemento ordenador desse sistema de conhecimento. Percebam? É como invertermos a lógica do espelho, né? A pessoa passar a vida toda olhando para o espelho e imaginar que o verdadeiro, o indivíduo real, seja aquele que seja refletido na imagem. O que a filosofia analítica produziu foi isso. E aí nós vamos perceber isso porque, agora examinando então essa relação entre palavras, ideias, sensações e objetos, nós vamos perceber então que a inteligência por conceito ela faz uso desses instrumentos de relacionamento. Vocês percebam então que nós poderíamos falar da possibilidade de um conceito puro. Isso. Nós poderíamos falar da possibilidade de um conceito empírico. E aí penso eu que seria possível falar na possibilidade de um conceito de adjetivação. Por que eu digo da necessidade de nós identificarmos um conceito de adjetivação? Porque os conceitos puros são os conceitos que efetivamente se relacionam diretamente com as ideias, sem a mediação do mundo natural. As ideias matemáticas, as ideias de números, todas as ideias de números são relações diretas entre ideia e conceito. Não preciso de absolutamente nada do mundo natural para saber que é a ideia de E, portanto, pouco importa que seja esse. É o 2 ou qualquer outro número, na verdade, é apenas uma relação entre um conceito e uma ideia. Portanto, um conceito puro. O conceito empírico, então, agora, é aquele conceito que tem o propósito de encontrar relação no mundo natural. Então, quando eu falo árvore, esse conceito é um conceito empírico, por quê? Porque ele vai procurar, então, agora, por meio dos homens, porque conceito algum tem sentido se desaparecer o homem, né? Então, o conceito vai buscar uma relação com um objeto que se encontra no mundo natural e que é mediado pela sensação humana. Então, todos nós podemos falar de uma árvore, do conceito árvore, e imediatamente esse conceito vai buscar, neste ponto de interseção dos diferentes mundos, dos diferentes indivíduos, um objeto que se relaciona com uma sensação que se apresenta de forma comum a todos os indivíduos. Árvore, pedra, essa cultura permite então construir todo um sistema de conceitos que são conceitos empíricos porque estão de uma certa forma organizados entre diferentes indivíduos com uma cultura comum, determinados objetos que produzem sensações desses indivíduos. Então eu tenho conceitos que se relacionam, embora desconsideremos para tratar das relações entre o conceito e o objeto, esse percurso, que jamais um objeto vai ganhar sentido
se não estiver relacionado a uma sensação humana. Por exemplo, né? Se eu fosse referir aqui o nome de um ser microscópico que nenhum de nós nunca sequer ouviu falar e jamais sequer tratou desse assunto no microscópio ou mesmo por meio de imagem, esse conceito não teria absolutamente nenhum sentido porque ele não está relacionado a uma sensação e, portanto, a um objeto do mundo natural. Eu precisaria dessa sensação para particularizar o objeto. Mas há, então, um conjunto de conceitos puros, um conjunto de conceitos empíricos, e os conceitos de adjetivação agora são aqueles conceitos que levam em consideração sensações humanas. Então, quando eu vou adjetivar um determinado objeto, com particularidades que digam respeito a um indivíduo, este objeto agora ele ganha um conceito de adjetivação. Então, para tratar dos casos mais abrangentes possíveis, porque poderíamos entrar em outras particularidades, mas eu poderia dizer assim, isto é bom, isto é ruim, isto é alto. O que é alto? Se toma em consideração um adjetivo do homem, porque um edifício de 20 andares é alto, ou uma planta de 1 metro é alta. Quer dizer, o que é alto? Esse conceito só tem sentido com a adjetivação humana. Então vocês percebam que é possível, então, tratar agora nesse sistema de ideias determinados conceitos que se relacionam, então, que são conceitos puros, que se relacionam diretamente com ideias, conceitos empíricos, então, que buscam essa identidade cultural nessas interseções nos diferentes mundos dos indivíduos, e conceitos de adjetivação em que o indivíduo entra agora, então, com uma qualificação do fato para poder tornar esse conceito útil sob o ponto de vista dessa cultura. Eu ainda não examinei, Dr. Pedro Osório e demais integrantes do grupo, porque realmente é um tema novo, nós estamos há 3 semanas e obviamente que o fato de estarmos... Hoje é a 4ª abordagem desse tema, é óbvio que não podemos esgotar esse tema, mas me parece que com esses 3 conceitos nós encontramos já um ponto de partida para tentar relacionar agora esse sistema de conceitos com esse mundo do conhecimento, ou esse mundo, ou esse ambiente, para tratar mais fácil, do conhecimento com esse ambiente da ciência. Porque no ambiente da ciência, embora o cientista ou o estudioso do mundo natural fale da ciência rigorosa do mundo natural, esta ciência que nós estabelecemos sobre o mundo natural, na verdade, ela se relaciona com um conjunto de crenças que temos sobre o mundo natural. Quando nós afirmamos categoricamente que posta uma causa, necessariamente ocorre uma consequência no plano da natureza, é porque nós imputamos a esta causa uma consequência no mundo natural e, portanto, uma crença. É uma relação de imputação humana. Ou seja, sempre que nós tratamos dos fenômenos do mundo natural, quando nós atribuímos uma causa, na verdade nós imputamos uma causa. Mas como a causa inicial nos é desconhecida, essa causa que nós imputamos, essa imputação também não passa de uma crença. Tanto que a ciência da natureza permanentemente vem sendo retificada, porque determinadas imputações que se tinha por certeza, na verdade não passavam de uma crença que foi desconstituída por um conhecimento novo no mundo natural. Doutor Pedro Osório. Por isso que transita de modo inquietante e até por vezes jocoso, de que até bem pouco tempo, não há novidade nenhuma nisso, trago a baia para trabalhar aqui. Então, que os cisnes são brancos. Nenhum naturalista de respeito e contestaria isto. Todos os cisnes são brancos. Descobertos os cisnes negros na Austrália, caiu toda a lei da inferência como instrumental inabalável. Cisnes negros apareceram. E os metais se dilatam pela ação do calor? Sim, eu não vou cometer a heresia de dizer que não. No entanto, nada impede que das profundezas do universo algo se projete sobre o Sol, da Terra, e que, constatado que se trata de metal, porque conduz eletricidade, não pelo centro do tubo, o fio de metal que conduz, normalmente o cobre, né? a corrente elétrica, não está no centrozinho do condutor.
está na periferia. É possível tocar um lugar onde não tem corrente. Porque analogicamente entendemos que o fio é semelhante a um tubo que nos traz a água. Ou que nos traz a utilidade de um condutor qualquer, não? Um conduto. Mas é só uma contribuição honesta para mostrar aquilo que era inabalável. Então nos leva a uma incerteza em certos momentos, e já aguardando. A própria passagem de 1 para o 2 é criticável. Há pouco nós mostramos que admiramos imensamente o movimento. Não? Mas em que momento ocorre essa passagem? Ela está intrínseca. Então, cuidado, não vamos pisar nisso aí com muita confiança, porque pode ser algo, em parte, ainda desconhecido. Daí a nossa inquietude e o desejo do homem de avançar, de perguntar, e o que se faz aqui? E por que não? Tal coisa. Mas por que não? Ah, mas é um absurdo. Por que é absurdo? Sim. E, portanto, o que vale para nós é um esforço. Entre o 1 e o 2 tem um infinito de degraus. 1,000. Não chegaremos nunca no 2. Consumiremos nossas vidas, não chega sequer ao 2, que é do domínio, inclusive, da matemática, que é o conceito puro que nós podemos produzir, nos informar. Conceito matemático. Não é? A matemática é o exemplo. E isoladamente da geometria, ela também se perde. Por quê? A menor distância, não é, possível entre a ligadura entre 3 pontos que não sejam integrantes de um mesmo segmento de reta, é muito difícil imaginar um círculo. E um lugar específico dentro do qual passe um anel unindo os 3 pontos. É mas até hoje a humanidade e os geômetras ficam encantados olhando isso, qualquer de nós que pense nisso, que de 3 pontinhos possa passar uma circunferência. E tão somente essa. Diz, mas e como não tem um outro jeito? Sim, você pode passar para outro tipo de geometria e girar esse círculo que você conseguiu e transformá-lo numa esfera. Agora, dentro dessa esfera, você põe um infinito número de triângulos que o pitagórico lá atrás ficou maravilhado, e com toda a razão. Foi uma explosão, me parece, de conhecimento naquela ocasião. Mas agora, então, passando para multiplanos, pode-se chegar até a uma visão pálida, mas a uma visão do infinito. Porque se dentro daquela pequenina esfera é possível colocar toda uma multidão, um infinito número de triângulos notáveis, 3, 4, 5, e não só um. Na geometria plana é um, mas na multiforma. Então, esse desafio é que nos apaixona e que nos leva a nos unir aqui nesse ambiente tão gostoso, doutor Paulo. Vou mencionar isso. Por que eu venho aqui? Primeiro que eu gosto de vocês. Né? E por que eu gosto de vocês? Porque eu senti que vocês têm algum sentimento fraternal para comigo. Essa reciprocidade que pode ser, certamente, em graus diferentes, mas existente, como fenômeno, como forças atuantes sobre os nossos comportamentos, nos leva a vir aqui nos encontrar.
Mas o que é que vai... Não sei. Vamos conversar sobre tudo aquilo, chegar naqueles lugares em que nos contenta em parte, quando pensamos como é que eu posso conseguir estudar, ou pensar, ou trabalhar, adentrar no domínio coletivo das árvores. Eu vou lá na floresta. Mas dentro da floresta eu não enxergo floresta. Eu não vejo a floresta, eu vejo as árvores. Mas e como é que eu posso ver a floresta? Tenho que sair fora. E depois voltar com instrumentos mais aperfeiçoados e perceber que cada árvore que ali está pode, e é muito provável, que seja um outro universo imenso a ser estudado, que são os componentes que estão naquele caule, naquelas folhas, naquelas frutas, naqueles odores que ela pode, acaso, nos oferecer. Então, e nós mesmos, de manhã somos algo, ao meio-dia outra coisa, à tarde outra, e a passagem de uma situação para a outra é indefinível. São momentos de dúvida quando fazemos as nossas escolhas, as nossas opções de uso da liberdade. Temos o direito de errar e errar consequentemente. É através de erros que se pode trabalhar atrás a busca do correto, do certo. Se você tem algo como certo, absoluto e inamovível, você chegou ao fim. Agora está começando a entrar nos domínios de Deus, né? Eu acho melhor parar com essa presunção. Eu me congratulo até quando criasse esse ambiente aqui em Cuba. São milhares de títulos, lastimo tanto. Quantas universidades nós temos nessa região? Eu não vejo o mundo acadêmico procurando algo e que talvez encontre aqui. Porque o manancial é uma coisa enorme o que tem aqui de conhecimentos que produzidos pelos pensadores ao longo dessa jornada sofrida. Então foi isso que me atraiu. E encontrei um ambiente sincero, onde ninguém procura dominar o outro através de argumentos, para isso, daquilo, em coisas pequenas. Porque se não conseguirmos uma boa visão do macro, né, quanto menor será, maior a dificuldade. Mas vamos então desistir? Temos que desistir de ser pessoa. E até agora a autoeliminação é um fracasso, porque é o reconhecimento de ser vencido, né, de desistir. E o nosso dever primeiro é aceitar os fados que nos são traçados e que nós mesmos acabamos ajudando a desenhar. Um abraço. Doutor Pedro Osório, essas bonitas palavras, pode ter certeza, doutor Pedro Osório, que a reciprocidade com relação a esse carinho de todos nós é da mais absoluta sinceridade. O senhor é uma pessoa que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos, e esse ano, como fui convidado a dar aula de filosofia, tenho cobrado muito dos meus alunos que o Dr. Pedro Osório, um homem já de seus 90 e tantos anos, mantém uma jovialidade, uma ambição, não é ambição, mas um desejo pelo conhecimento, pelo desenvolvimento das suas aptidões, que é algo encantador. Quem dera que os jovens tivessem a vitalidade que o senhor tem. Com certeza estaremos ainda comemorando os 100 anos do Dr. Pedro Osório aqui no grupo de estudos. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque realmente é uma luz a iluminar
os nossos debates aqui, as nossas... Aliás, sem a sua presença, o grupo de estudos jamais teria existido. Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Porque é esse seu apoio intelectual, moral, né, afetivo, que nos move, que mantém acesa essa luz aí de estarmos completando quase 9 anos. Quantos grupos de estudos que se criam e se dissolvem em tempo bem menor, e aliás, muitos deles às vezes financiados por grandes instituições, né? Nós aqui não temos absolutamente nada, a não ser a vontade de nos reunirmos, trocarmos as nossas preocupações e tentarmos encontrar então caminhos juntos, porque esse esforço realmente demanda de um trabalho que não é para ser resolvido em 1 ou 2 dias. E eu não tenho a menor dúvida, doutor Pedro Osório, que em verdade nós estamos vivendo, aliás, nós já passamos um ciclo. E como fazemos parte desses ciclos, fica muito difícil para todos nós percebermos isso. Mas eu não tenho a menor dúvida que as pessoas, há alguns anos, quem sabe sejam ainda necessários para isso, elas vão se dar por conta de que o mundo se transformou de uma forma tal em que é necessário que busquemos outras alternativas. E que esses livros que estão aqui todos guardados, talvez não sejam livros para nós, são livros para os que virão no futuro, porque boa parte deles, doutor Pedro Osório, foram comprados em recicladora de papéis. Obviamente que não foi só isso, mas vivemos num mundo em que se tem vendido a ideia de que tudo que é velho deve ser jogado fora, né? E um dia um alemão esteve aqui e me disse algo que talvez tenha sido um dos mais importantes ensinamentos das pessoas que passaram, de tantos que passaram por aqui no curso da existência desse esforço de constituição desse acervo literário, especialmente na área do direito, né? Ele diz que os espíritos dos nossos antepassados habitam os livros. E quando destruímos os livros, destruímos o espírito dos nossos antepassados. E realmente, quantas questões na minha atividade profissional como advogado, como professor, quantos espíritos maravilhosos me iluminaram. Não que eu precise ler todos os livros, mas às vezes uma pequena passagem, um parágrafo, né? Como aquela leitura que fiz de David Hume. Eu sempre digo que o David Hume basta a leitura dos 2 primeiros parágrafos da Investigações acerca da Inteligência Humana para ser iluminado e seguir adiante com uma reflexão da maior importância que eu fiz. Então, nesses livros, quantas passagens como essa? E quem sabe que os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, sei lá, gerações que vêm pela frente, quem sabe quantos deles voltarão, né, a se iluminar também nesses livros, porque o nosso país precisa. Vivemos uma crise sem precedentes nas nossas instituições. Eu lembro que quando a Faculdade de Direito foi criada aqui em Porto Alegre em 1900, Carlos Thompson Flores, Manuel André da Rocha e tantos outros que se jogaram nesse esforço, eles tinham como propósito desenvolver, criar quadros para o Estado, criar uma elite para o Estado, para a República Brasileira. E na medida que abandonamos esse esforço, nós estamos sacrificando as nossas elites. Hoje, as nossas instituições, tanto o Parlamento quanto o Judiciário, a gente percebe claramente o quanto essa crise tem afetado essas instituições. E que essa crise pode ser superada com os livros, eu tenho certeza disso. E mais uma vez, então, já que estamos encerrando a nossa reunião, obrigado por existir, doutor Pedro Osório, e por ser nosso amigo aí, e por estar sempre junto conosco aí nessa busca do conhecimento. Sim, eu também.